Que a paz de Deus seja com cada um dos irmãos, que Deus abençoe, livre, proteja e guarde a todos nós em nome de Jesus. Dando continuidade aí, profetas menores, estamos aí em Oséias e agora vamos entrar em capítulo 9 de Oséias, aprendendo bastante coisa, amém? Creio que você também está aprendendo aí da parte de Deus. Então vamos lá, Oséias capítulo 9, versículo 1. Então aqui o pecado de Israel, vamos falar sobre o pecado de Israel no capítulo 9, e a consequência desse pecado. Vamos lá, versículo 1. Não te alegres, ó Israel, até saltar, como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. No versículo 1, meus irmãos, aqui os israelitas provavelmente estavam felizes, achando que Deus iria os livrar ou que iria se livrar de pagar pelos seus erros, tá? Vamos para o versículo 2. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará. Veja, aqui Deus promete que vai faltar até o básico, porque esse aqui é o básico. Então Deus aqui já está prometendo que vai faltar até o básico para aquele povo. Versículo 3. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito. E na Assíria comerão comida imunda. Olha só. Deus novamente promete o exílio para esse povo. A expressão comida imunda dá a entender que esse povo conhecia as leis a respeito da alimentação dadas por Moisés, as leis mosaicas, tá? Então, vamos lá, vamos dar continuidade no versículo 4 agora. Não derramarão vinho perante o Senhor, nem as suas ofertas serão para ele suaves. Os seus sacrifícios para ele serão como pão de pranteadores. Todos os que dele comessem seriam imundos, porque o seu pão será para o seu apetite. Não entrará na casa do Senhor. Olha aqui, irmãos. O sacrifício deles não seria aceito. E além disso, não haveria templo na Assíria para que eles o fizessem, fizessem sacrifício. Porque, como diz em Levítico 21:17, fala a Arão, dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações, e em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Amém? Versículo 5 agora. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Bom, aqui no versículo 5, não teriam como comemorar as tradições, as festas, tradicionais festas, porque estariam em terra estranha. Ou seja, além de não ter o templo, não teria alegria em suas festas. É isso que está dizendo. Versículo 6. Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os recolherá. Menfins os sepultará. O desejável da sua prata, as ortigas o possuirão por herança. Espinhos haverá nas suas moradas. Aí versículo 7. Chegaram os dias da visitação, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, também avultará o ódio. Aqui a visitação, irmãos, significa que Deus visitaria o dia em que eles adoravam a Baal, tá? É basicamente isso que está dizendo. Versículo 8. Efraim era vigia junto com o meu Deus, mas o profeta é como um laço de caçador de aves em todos os seus caminhos, o inimigo na casa do seu Deus. No versículo 8, Deus queria que Efraim fosse seu povo, seu profeta, proclamasse a palavra, porém, eles eram como profetas inspirados pelo diabo. Dando continuidade, versículo 9.
muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. Ele lembrar-se-á das suas injustiças, visitará os pecados dele. Oséias aqui, irmãos, lembra o tempo em que o povo ficou sem rei, né? Juízes 21, 25, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então é isso, Oséias está lembrando o tempo em que o povo ficou sem rei. Versículo 10: achei Israel como uvas no deserto, vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Aqui Deus sentia prazer em cuidar, irmãos, de Israel. Ele sentia prazer em cuidar de Israel. Porém, eles conseguiram se tornar tão abomináveis, a ponto de Deus rejeitá-los. Versículo 11: quanto a Efraim, a sua glória como ave voará. Não haverá nascimento, não haverá filho, nem concepção. Versículo 12: ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem, porque também ai deles, quando deles me apartar. Vejam, Efraim significa fértil, e esterilidade era considerada uma desgraça naquela época. Então Deus promete reduzir o povo, ou seja, aquilo que era frutífero se tornaria infrutífero. Versículo 13: Efraim, assim como vi Tiro, está plantado em um lugar deleitoso, mas Efraim levará seus filhos ao matador. A palavra Tiro, irmão, significa rocha, ou seja, Israel se considerava forte, mas até seus filhos estão expostos aos ataques inimigos. Versículo 14: dá-lhes, ó Senhor, mas que lhes dará? Dá-lhes uma madre que aborte e seios secos. Irmãos, destruição desse povo seria tão grande que não ter filhos seria uma bênção. Você está entendendo isso? A destruição desse povo seria tão grande que não ter filhos seria até uma bênção. Versículo 15: toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali os aborreci. Por causa da maldade das suas obras, os lançarei fora de minha casa. Não os amarei mais. Todos os seus príncipes rebeldes. Todos os seus príncipes são rebeldes. Do versículo 15 que nós lemos aqui, Oséias volta a falar de Gilgal, um dos santuários mais degradados pela adoração a Baal, né? Então ele volta a falar, ele volta a pronunciar sobre Gilgal. Agora o versículo 16 e o 17, para nós terminarmos. Efraim foi ferido, secou-se a sua raiz, não darão fruto. Sim, ainda que gerem, eu matarei os frutos desejáveis do seu ventre. Versículo 17. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Então, irmãos, aqui o profeta se utiliza de ironia para novamente falar do juízo de Deus sobre Israel. A palavra desocupados, no versículo 17 que nós lemos aqui, é a mesma usada em referência a Caim, lá em Gênesis, né? E quer dizer errantes. Vê, Gênesis 4, 14. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Terminamos aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, tenham gostado, tenham aprendido conosco, e nós aprendemos juntos. Amém? Vou deixar aqui as perguntinhas aqui na descrição para quem quiser, para se aperfeiçoar mais. Que Deus ilumine, guarde e proteja, em nome de Jesus, e até a próxima, se Ele quiser.